Se você está sentindo a presença dele, então glorifique e aplauda o nome do Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Cada dia que passa, essa igreja está mais bonita, mais estruturada. E isso é através das suas orações, através da sua ação, da sua contribuição. E que Deus abençoe os meus pastores, pastor Reinaldo, pastora Juscelia, e todo o ministério Luz das Nações. Amém? Obrigado pelo convite, pelo carinho. Amo a vida de vocês demais. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, queridos, abra comigo, por favor. Êxodo, capítulo de número 19. A minha esposa já foi apresentada, a pastora Rosana Maria Costa Magalhães. Acrescenta o Magalhães aí, porque eu tomei para mim, tá? Amém? Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 3. Êxodo 19, a partir do versículo 3. Que lindo falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é meu amigo. E eu tenho muita liberdade para falar sobre ele. Diz assim: E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vós me sereis, diga comigo, reino. Diga mais forte, reino. Sacerdotal. Povo santo. Aleluias. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? Agora vai lá no versículo de número 16. E diz assim: Aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. Diga amém. E puseram-se em pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como uma fumaça de um grande forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido de buzina ia crescendo em grande maneira, e Moisés falava com Deus, e Deus lhe respondia em alta voz. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Eu estou à disposição do teu reino. Eu estou entregue ao teu Espírito agora. Fala conosco neste momento, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz, em o nome de Jesus. Amém? Queridos, atente para uma coisa importante neste texto. Eu estou falando nesse texto sobre o dia de Pentecostes. Diga comigo, dia de Pentecostes. Porque as pessoas olham para aquele texto de Atos e imaginam, o dia de Pentecostes aconteceu em Atos dos Apóstolos. Sim, de fato aconteceu lá. Mas é sabido de todos nós que no dia 4 deste mês, em Israel se comemorou a festa
de Pentecostes. E de sábado para cá, até esse momento, completaram-se 7 dias. Diga comigo, 7 dias. Diga, Deus tem algo especial nesse negócio aí. De sábado para cá, 7 dias. Por quê? Ah, pastor, mas não é sábado. É sábado sim. Para nós e para os judeus já é sábado. Porque o sábado começa às 18 horas. Então nós estamos a 7 dias do Pentecostes. A festa de Shavuot. Mas aqui está um mistério tremendo. Deus, ele vem ao povo, através de Moisés, e a primeira coisa que Deus faz, porque não adianta a gente, às vezes, falar sobre o Espírito, e não ter o entendimento. Nós precisamos ter entendimento, amém? É preciso que fique clara a palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa se mover em nossas vidas, possa achar morada, achar pouso, para que ele possa se mover, fluir e trabalhar em nossas vidas. Então, nesse contexto, a Bíblia diz que Deus, ele se apresenta para o povo, e diz o seguinte: Deus faz uma promessa para o povo. Ele diz assim: se vocês me ouvirem diligentemente, diga comigo, havia uma condição. Diga, se vocês me obedecerem, vocês serão prioridade minha, vocês serão particularmente meu, vocês serão meu povo. Vocês serão um povo exclusivo, vocês serão um povo separado, vocês serão um povo diferente de todas as nações. Deus deu a condição para o povo. E em segundo lugar, Deus falou assim: vocês serão reino, diga comigo, reino sacerdotal. E a primeira experiência que Deus fez esse povo ter com sacerdote, com o reino sacerdotal, foi exatamente aqui, também no livro de Êxodo, capítulo de número 12, no versículo 3. Quando a Bíblia diz que Deus deu a ordem para que o povo separasse um cordeiro, sabe? E ali sacrificasse o cordeiro. Ali era o primeiro ato do povo, como um povo sacerdotal. Há uma diferença. Porque a gente olha para a Bíblia e diz assim: não, Moisés lá no início, ele fez o sacrifício do prepúcio das crianças, dos homens. Então aquilo foi um sacrifício sacerdotal, sim, foi, mas era um sacrifício sacerdotal de Moisés como líder do povo, como sacerdote do povo. Só que aqui já é diferente. Aqui é Deus dizendo assim: eu quero que você seja sacerdote do seu lar, eu quero que você seja sacerdote da tua casa. Então você precisa ter essa experiência. Você precisa matar um cordeiro na tua casa. Percebeu a diferença? Então o povo teve a primeira experiência como sacerdotes. E o reino, pastor, eu vou te explicar. É aí que nós precisamos entender. Escute bem. Deus chamou você e colocou você na terra não como príncipe. Ei, se alguém chamar você de príncipe, não rejeite isso. Rejeite isso, por favor. Agora, se alguém na terra começar a te chamar de rei, de rainha, levante a sua mão, glorifique e exalte o nome do Senhor, porque é assim que Deus te vê. Acho que você não entendeu. Deus te vê como rei e como rainha. Deus não te vê como príncipe. Deus te vê como rei e como rainha. E o seu ministério é um ministério duplo. Por quê? Porque além de um ministério sacerdotal, você é um rei. Você nasceu para reinar. Você nasceu para governar. E aí o Espírito Santo vai agir na tua vida. Por quê? Porque a sua visão é diferente. Um rei, ele é conquistador. Um rei, ele avança. Ele diz: não há muro que impeça um rei de chegar lá do outro lado. Vou chegar, porque Deus falou que eu vou chegar. Então isso é ser ativado no Espírito Santo. Essa é a visão que eu preciso ter. Então Deus falou: você vai ser reino sacerdotal. E o sacerdote ficou em segundo plano, porque a prioridade de Deus era que eu e você, toca na sua mente e diga assim: que eu tivesse a mente de um rei, que você, mulher, tivesse a mente de uma rainha. Então, quando você for a algum lugar comprar uma roupa, não escolha qualquer coisa. Quando você for comprar um carro, não escolha qualquer carro. Se você for fazer qualquer negócio, não faça qualquer negócio, porque Deus te chamou como rei. Entenda isso em nome de Jesus. Então há uma grande diferença.
Então Deus deixou isso claro. Agora, quando Deus deixa isso claro, pastor Celso, para o povo ali, em segundo lugar, sabe o que é que Deus faz? Deus fala assim: agora Moisés, santifica o povo. Prepara o povo para ter um encontro comigo. Porque, preste atenção, em nome de Jesus, eu não posso ter um encontro com Deus se eu não tiver uma mente como Ele. Sabe por quê? Porque se Ele é rei e se Ele determinou um reino para eu viver, eu não posso ter uma mente de um príncipe. Eu tenho que ter uma mente como de um rei. Eu tenho que pensar grande. Eu tenho que sonhar grande. Para eu viver as experiências que o Espírito Santo tem comigo, eu preciso ter uma mentalidade como de rei. E aí Deus falou: agora que vocês estão prontos, Moisés, santifica o povo. E eu vou descer no monte. Aleluia. E aí no versículo de número 16, a Bíblia diz, queridos: aconteceu ao terceiro dia, diga terceiro dia. Ao amanhecer, que houve trovões, relâmpagos sobre o monte e uma espessa nuvem. O próprio Deus desceu sobre o monte. Queridos, a Bíblia diz que o monte fumegava. Pastor, quando que aconteceu isso? Vou te explicar. Preste atenção. Existia a festa da Páscoa, sim ou não? 50 dias é a festa a qual nós estamos falando do Pentecostes. Por que 50 dias? Porque depois de 7 semanas, ou seja, 49 dias, no 50º, ali era o dia da Páscoa. Ali era o dia do Pentecostes. Ali era o dia que Deus iria descer. E quando nós lemos lá, sabe, aqui em Êxodo capítulo 12, quando o povo sai, ali matou ali o cordeiro, ali foi instituída a Páscoa. Depois, no terceiro mês, Deus aparece para o povo ter uma experiência. Mas sabe o que aconteceu? Aquele mesmo povo que recebeu a promessa de reino sacerdotal, de ser pessoas diferenciadas, sabe como é que o povo estava? O povo estava olhando lá o monte fumegando, o fogo descendo, e o povo estava distante, o povo estava com medo de Deus. É o que está acontecendo hoje com muitas pessoas. Você sabia que aqui na igreja, e não só aqui, em muitas igrejas, tem pessoas que têm medo do Espírito Santo? Estou falando alguma mentira aqui? Tem pessoas que quando o Espírito Santo começa a se mover, ela fala: meu Deus, o que é isso? Por quê? Porque a mente dela não é mente de rei e nem sacerdotal. Então ela se afasta. Escute bem, Deus mandou, qual era a ordem de Deus? Diga comigo: santificai o povo. Meu irmão, Deus dá uma ordem dessa. Deus já falou que eu sou rei e sou sacerdote. Sabe o que eu queria? Sabe qual era o próximo passo? O próximo passo era eu avançar e subir no monte. E aí você vai dizer: pastor, mas a Bíblia diz que Deus deu ordem para o povo não subir. Mas por que Deus deu essa ordem? Essa ordem veio depois. Porque a vontade de Deus, queridos, entenda bem, não era só entregar a tábua da lei. Tem muitas pessoas vivendo só com tábua da lei. Deus está querendo te levar para um nível de uma experiência maravilhosa com o Espírito dele. Quem está entendendo, diga amém. Deus está querendo te chamar para viver um particular com Ele. Escute, mas a gente está pautado na lei, a gente está pautado só na palavra. E, escute, se eu tiver mentalidade de príncipe, Deus Ele vai me dar lei, sim. Deus Ele vai me dar lei para eu cumprir. Mas se eu tiver mentalidade sacerdotal e real, sabe o que vai acontecer? Eu vou ter experiência. E aí vai se cumprir o que diz aquela canção, que diz assim: ei Moisés, suba no meu lugar negativo, Moisés. Eu vou subir com você. Sabe por quê? Porque eu me santifiquei. Sabe o que é que Deus está querendo? Deus está esperando dessa geração, de mim e de você, que nós nos santifiquemos para viver experiências com Ele. Deus está esperando isso. Mas sabe o que acontece? Muitas das vezes nós somos essa geração que se acovarda. As pessoas que dizem assim, ela começa a orar, ela começa a sentir um arrepiozinho, mas ela fala assim: não, eu estou com medo, eu acho que eu vou cair. Não põe a mão em mim não, Deus. Pastor, pelo amor de Deus, eu estou suando. Deus está querendo te conduzir para um nível de excelência, um nível real, queridos, em nome de Jesus. Entenda essa palavra nessa noite. Em nome de Jesus, preste atenção, eu vou te falar a diferença entre o rei e o príncipe. A Bíblia diz, e Jesus declarou isso. Jesus estava conversando com os discípulos, em determinado momento ele falou o seguinte: ei, vamos encerrar o assunto, porque o príncipe desse mundo se aproxima.
Quem é o príncipe? Quem é o príncipe deste mundo? Fala, igreja. O príncipe deste mundo é quem? E eu e você, nós somos o quê? Declare isso bem forte para o diabo ouvir. Declare isso, diga eu sou rei. Diga eu sou rainha. Diga isso em nome de Jesus. Jesus declarou: o príncipe deste mundo, ele se aproxima, e eu não tenho parte com ele. É por isso que quando ele morre lá na cruz estava escrito, nas línguas atuais da época, hebraico, aramaico, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque o diabo, ele sabia e ele tinha que ver estampado na cruz, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a diferença. Agora deixa eu te fazer entender. Satanás, ele rompe com o céu, ele rompe com Deus, ele se rebela. Pastor, mas a mensagem não era essa. É essa para você entender. Porque às vezes, por que o Espírito Santo não está conseguindo trabalhar, agir? Entenda bem. E aí ele rompe. Quando ele rompe com o céu, Satanás, ele sai irado, leva até essa parte e diz assim: vou montar o meu próprio reino. Só que aí Deus falou assim: negativo. Você está expulso. Quem está expulso não tem direito a levar a coroa de rei, não. No mínimo você vai levar um coisa de príncipe, porque eu te dei certa autoridade. Escute que isso é importante para você. Então agora Satanás, ele não pode fazer nada sem a ajuda do homem. Ou eu acho que você não entendeu. Porque Satanás é um príncipe, e um príncipe, ele não pode governar nada. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Um príncipe não pode governar nada. Quem governa é rei. É por isso que ele assola os homens. É por isso que ele tenta contra a sua vida, pastor Reinaldo, pastor. É por isso que ele tenta contra a nossa vida, sabe por quê? Porque entenda bem, ele precisa de minha autorização. É por isso que Mateus 18:18 diz: tudo que ligar na terra será ligado no céu. Deus te deu um comando nas tuas mãos. Deus te deu autoridade. Pastor, você pode me citar exemplo? Vou citar exemplo. Escute bem, o diabo, ele não pode fazer nada se o homem não for talvez o seu instrumento. Quem está entendendo essa palavra? Porque sobre você tem uma coroa real. Então, para ele dominar qualquer situação, ele precisa do homem. É aí que há um conflito com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo quer fazer morada em você. Mas às vezes, quando eu cedo, eu pego a minha coroa de rei, abandono, um príncipe qualquer começa a agir em algumas determinadas áreas da minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou citar um exemplo humano. Quem ouviu falar sobre Nelson Mandela aqui? Quem ouviu falar? Você sabia que Nelson Mandela é um rei? Escolhido por Deus? Sim ou não? Escolhido por Deus. Um homem que fez a diferença. Mas o que aconteceu com ele? Nelson, ele foi oprimido pelos ingleses. E depois, quando ele foi preso, sabe o que ele fez? Aquele povo que estava oprimindo ele, Satanás precisava de um rei. Então ele olhou para Nelson Mandela e falou: esse cara é um rei, vou oprimir ele. Aí enviou os ingleses oprimiram ele, prenderam ele. E no momento que ele estava preso, sabe o que ele fez? Ele falou: agora eu vou estudar a cultura de vocês. E ele começa a estudar na faculdade de Londres. E sabe, depois de alguns anos, sabe o que acontece com ele? Ele é solto. E aí ele recebe um prêmio chamado Prêmio Nobel da Paz. Quem já ouviu falar? É só rei que recebe negócio assim. Honraria assim. E esse homem fez uma história maravilhosa sobre a terra. Pastor, o senhor pode pregar a Bíblia? Eu posso pregar a Bíblia para você em nome de Jesus. Daniel capítulo 1 vai dizer a mesma coisa. Existia meninos que eram da linhagem real. Diga comigo, Daniel e os seus amigos eram da linhagem
real. E eles são presos pela Babilônia, sim ou não? E quando eles chegam na Babilônia, o que é que eles fazem? Eles vão estudar a cultura local, sobre a ciência, sobre a matemática, sobre as coisas, sobre o tempo. E aí sabe o que aconteceu depois de um tempo? A coroa na cabeça daqueles homens brilhou no reino da Babilônia. Se você entendesse essa palavra, onde o Espírito Santo quer te conduzir hoje. E assim aconteceu com muitos homens. Eu posso citar José. O que aconteceu com José? Chega um momento que o rei do Egito está em parafuso, está confuso, está com sonho, está com um monte de coisa. Diga assim comigo: o rei do Egito estava no lugar errado. Aquela cadeira não era dele. Aí vem quem? José. Chega como? Preso, vendido como escravo, nu, todo sujo de óleo. É preso, passa um período de sofrimento. Estuda, aprende, se casa, cresce. Poucos dias depois se torna governador porque estava sobre ele uma coroa. Diga comigo, uma coroa real. E José se torna o maior. Por que maior? Porque Deus não tinha aliança com Faraó. Então quem era o maior? A Bíblia vai dizer que ele era o segundo no reino. Diga comigo, reino humano. Mas quando Deus olhava para o céu, ele via quem? Ei, os olhos do Senhor estão sobre a tua vida hoje. Pelo amor de Deus, para de falar que você não consegue, que você é incapaz. Para de olhar para você e dizer: ei, Senhor, estou cansado das minhas limitações, das minhas falhas. Ei, entenda, sacerdócio real. Deus te chamou para viver isso, para ter experiência com Deus. Escute, ei, o Monte Sinai fumegava. Ei, essa igreja aqui, eu não sei o que pode acontecer daqui a alguns minutos. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: que Deus te chamou para você viver no meio do fogo. Sabe por quê? Porque o teu chamado é um chamado real, é um chamado sacerdotal. E você precisa sair com essa mentalidade daqui hoje, em nome de Jesus. Há um outro homem humano aqui, que talvez alguns vão dizer assim: mas ele era hindu. Sim. Mas sabia que era um dos homens que mais orava e mais jejuava? Mahatma Gandhi. Quem já ouviu falar? Alguns, outros não. Esse homem também estava vivendo opressão por quem? Diga com o mesmo povo. Diga comigo, os ingleses. Tem algum inglês aqui? Tem algum? Tem não, né? Ô povo terrível. E os ingleses oprimiram Mahatma Gandhi. E foi preso. E sofreu. E chegou um momento da vida dele que ele falou: quer saber? Só tem uma coisa a fazer. É orar, é meditar e é estudar. E sabe o que aconteceu? Fez uma grande diferença na nação dele. Por causa dele, muitas pessoas lá não morreram. Sabia disso? A gente só olha a questão religiosa, cultural. Não, o cara era hindu. Eram os hindus e os muçulmanos. Não quero saber da cultura, não quero saber disso. Eu quero saber de quem ele era. Ele entendeu de que ele era real. Essa é a diferença. Agora, quando eu olho dentro da Bíblia, a palavra de Deus vai falar de um homem chamado Zorobabel. Quem já ouviu falar desse camarada? Filho de Sealtiel. Esse homem, ele está na genealogia de Jesus. Quando você pega a genealogia de Jesus, ela começa falando de Jesus Cristo. E ela vai falando, fala de Davi, e fala de Abraão, e vem falando daqueles homens todos importantes. E fala depois da deportação para a Babilônia.
Jeconias gerou Zorobabel. E esse homem, diga comigo, ele era um rei. Diga, ele estava dentro da Babilônia. Diga comigo, ele estudou a cultura da Babilônia. Diga, ele aprendeu as letras de lá. E quando ele sai, diga comigo, ele sai com a mentalidade não cativa, mas a mentalidade real. Ageu 2, abra comigo por favor, em nome de Jesus. Fazer os irmãos passear na Bíblia um pouquinho agora, em nome de Jesus. Achei o capítulo de número 2. E versículo 2 diz assim: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa a sua primeira glória? E como vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada àquela. O versículo 4 diz assim: esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes, da onde? Diga, do Egito. Olha a palavra que Deus concertou com o povo quando saíste do Egito. Qual era a palavra? Fala aí comigo. Diga, o meu espírito habitará no meio de vós, não temais. Então, quando o povo sai do Egito, qual era a promessa? O meu espírito, diga, habitará. Diga, vai ficar todos os dias conosco. Essa era a promessa. E aí o versículo de número 9 diz assim, aleluias, ainda diz aqui, versículo 6, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui um pouco, farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Versículo de número 9, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Recebe essa palavra em nome de Jesus, porque essa promessa, ela diz respeito a mim e a você. Deus está dizendo que está chegando para mim e para você um tempo de paz. Ei, recebe esta palavra. Talvez você está dizendo ainda, pastor, mas a pandemia está chegando novamente. Talvez você vai dizer, pastor, e a varíola do macaco? Eu não vim aqui dizer isso, eu vim para profetizar sobre a tua vida, que está chegando um tempo de paz, porque a glória dessa última casa será maior do que a primeira, em nome de Jesus. Recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, em nome de Jesus. E quem é Zorobabel? Deixa eu te explicar. Zorobabel, ele estava cativo em Judá, cativo na Babilônia. Diga comigo, um rei, filho de rei, de linhagem real, mas estava cativo. E poderia ficar pensando como aquelas pessoas que estavam ali dizendo assim, meu destino é... Quer ver que tem gente aqui? Eu acho que não tem jeito não vou ter meu apartamento, vou morar nessa casa para sempre. Eu acho que, não sei. Salatiel, Zorobabel tinha um sonho, sabe qual era o sonho dele? Ele dizia dentro dele assim, um dia, eu ainda vou ser governador de Judá. Ele dentro dele, sabe, queridos, porque escute bem, todo avivamento, sabe o que acontece? O avivamento muitas das vezes não acontece no lugar aonde está todo mundo, aconteceu na Bíblia, mas escute, sabe como é que Deus faz para ele
fazer um avivamento hoje, ele acende um estopim longe, ele acende um estopim distante, ele acende um estopim num lugar esquecido, uma pessoa que está orando num lugar isolado, aonde você menos espera, e aí daqui a pouco, quando aquela pessoa chega, é o tempo dela, a glória de Deus vem e toma toda a casa. Sabe por quê? Porque Deus já preparou um estopim lá naquele lugar. Ei, queridos, tomara Deus hoje que esse estopim seja você, que talvez está orando na tua casa, ninguém está dando valor, ninguém está vendo, ministros não estão vendo, os líderes não estão vendo, mas Deus está vendo, e vai chegar a hora, ei, Zorobabel, da sua exaltação, em nome de Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz isso. Zorobabel, ele volta, e quando ele volta, sabe qual era a ordem? Havia uma ordem do rei. O rei falou assim, ó: dá madeira para eles para construir o templo, dá ouro, dá prata, o que eles precisarem dá para eles. Aleluias. E eram dois homens importantes. Era Josué, filho de Josadaque. Quem era Josué? Josué, em Zacarias capítulo 3, a Bíblia vai dizer que ele estava diante do altar, talvez triste, porque a Bíblia diz que ele estava com as suas vestes sacerdotais sujas. Aí a Bíblia diz que o anjo veio e Deus falou: troca as roupas dele, troca as roupas dele. Ei, Deus está trocando roupa, vestes nesta noite. E Deus falou assim: troca as vestes, e colocou nele uma mintra nova, e colocou nele uma roupa sacerdotal nova. E agora Josué estava diante do altar, e Satanás estava ali para lhe opor, o príncipe dessa terra estava ali para lhe opor. Mas Deus falou assim: ei, eu apaguei as transgressões de Josué, eu apaguei as transgressões de Josué. E no capítulo 4 de Zacarias, sabe o que é que Deus fala para o outro, para Zorobabel? Deus fala aqui, ó: Zorobabel, tu serás para mim, sabe como? Como um anel de selar. Sabe o que é um anel de selar? Só usa rei, só usa rei, só usa rei, só usa rei. Randa kandai chorebekando, ramanturi kenarabashel de flastekai. Anel de selar, só usa rei. Anel de selar, ó, só rei. Lembra da história? Daniel, quando é lançado na cova dos leões, o rei teve que vir com o anel de selar, para ali, ó, na frente da pedra ali, ó, colocar o anel dele, porque havia um decreto, ele teria que ser lançado. Então o rei teve que vir com o anel dele. Escute bem, Deus está colocando anel de autoridade em dedo aqui hoje, nesta noite. Deus está colocando anel de autoridade em vidas dessa noite, neste santuário, em nome de Jesus. Recebe, por favor, em nome de Jesus. Zacarias capítulo 4, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluias. Versículo de número 1 diz assim, Zacarias 4:1: tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem é despertado do seu sono. Aleluias. E me disse: que vês? E eu disse: olho, eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, e com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Aleluias. Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isto? Eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu, diz o Senhor dos exércitos. O profeta tem uma visão, e o profeta é despertado do sono. Já aconteceu com você? Acho que já várias vezes, né? Irmão, quando você é despertado de um sono, você está apagado e vem alguém. Aconteceu com ele.
Aí o profeta se depara com o anjo do Senhor. E o anjo pergunta: o que você vê? Sabe o que eu acho interessante nesse contexto, queridos? Presta atenção, porque geralmente quando a gente está dormindo e a gente é despertado rapidamente, alguém pergunta o que a gente vê, a gente não está vendo nada, a gente está morrendo de sono. Essa é a realidade. Você demora, eu não sei você, mas eu acho que eu acordo em doses homeopáticas. Eu vou acordando aos poucos, despertando, abrindo os olhos, enfim. Agora imagina você despertado. O anjo deve ter chacoalhado o profeta aqui e pergunta para ele o que vê. Aleluias. E ele olha e diz: eis que eu vejo um castiçal todo de ouro. Castiçal é o mesmo candelabro de 7 lâmpadas. Sabe o candelabro que havia dentro do santuário, a famosa menorá? Havia dentro do santuário, havia uma grande diferença. No santuário, ao altar de sacrifício, ou a mesa. Essa mesa era feita de madeira de cetim, que não era uma madeira lisa, era uma madeira talvez enrugada, que tinha que se trabalhar essa madeira. E essa madeira tinha que ser revestida de ouro. Tinha que ser revestida de quê? Porque a madeira representa a humanidade e o ouro representa o Deus Todo-Poderoso. Quem está entendendo, diga amém. E havia também um outro elemento que era feito também de madeira de cetim, chamada Arca da Aliança. E também era revestida de ouro. O ouro representava a Deus, a pureza, a santidade de Deus. E a madeira representava o homem cheio das suas imperfeições, dos seus defeitos. Mas mesmo assim, alguém que Deus resolveu abraçar com o ouro, com a sua preciosidade. Só que o terceiro elemento importantíssimo do santuário, diga comigo, era a menorá. Diga, era a menorá. Era o candelabro. E esse candelabro, queridos, bonito, 7 lâmpadas. Não sei se você já viu a imagem dele, é coisa linda, muito bonito. Diga comigo, ele era, diga mais forte, ele era de ouro puro. Sabe o que é que Deus estava dizendo sobre Zorobabel? Deus estava dizendo: Zorobabel, as pessoas podem ver imperfeição em você, mas eu vejo em você pureza. Eu vejo em você santidade, Zorobabel. Eu vejo em você ouro puro. Eu vejo em você, você vai ser luz para muitas pessoas em Judá. É assim que Deus te vê, é assim que o Espírito Santo te enxerga. Ei, queridos, você é um candelabro aceso pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Então deixa o Espírito Santo de Deus fluir na tua vida para iluminar pessoas, para tirar pessoas das trevas, para tirar pessoas da escuridão. Em nome de Jesus Cristo, você é um candelabro de ouro puro, escolhido por Deus para uma obra específica neste tempo. Em nome de Jesus. Então recebe esta palavra. Deus escolheu você. Aleluias. Então Deus pega esse rapaz aqui, ó, e coloca sobre ele 2 oliveiras. A oliveira, quem conhece aqui sabe que ela produz a azeitona. E a azeitona produz o quê? Digo, o azeite. Aí eu, na minha visão humana, tentando entender essa palavra, sabe como é que eu via? Eu via 2 oliveiras, diga comigo, o pai e o filho. Você não está entendendo, queridos? Ei, entenda bem, levante a sua mão, diga: eu sou o castiçal de ouro puro nessa noite. Diga: Deus me escolheu. Agora olha a visão. Você é o castiçal. Acima de você está, diga comigo, Deus Pai e Deus Filho. As 2 oliveiras. E das 2 oliveiras, logo abaixo, um pouco abaixo, tinha o que? Diga comigo, um vaso de azeite. Diga o Espírito Santo. 2 oliveiras conectadas com vaso de azeite. E do vaso de azeite, diga comigo, havia 7 canudos conectados a você.
Sabe o que é que Deus está dizendo? Ei, queridos, 7 dias serão 7 dias sobrenaturais sobre a tua vida. Depois desse dia, depois desse final de semana de ativação sobre você, 7 dias vai fluir. Começaram a receber lá no fundo, recebe mesmo. Porque 7 dias serão dias que vão mudar a história da tua vida. Serão dias que vão mudar. 7 canudos representam 7 dias. Que vai que vai encher as suas lâmpadas. Ei, suas lâmpadas estarão acesas. Qualquer um que te olhar vai ver Deus na tua vida, vai ver a presença do Espírito Santo, vai ver a glória de Deus na tua vida. Ei, vai ver que você é sacerdócio real. Vai fluir do Espírito Santo em 7 dias. Vai fluir, ei. Vai fluir, vai fluir, vai te encher, vai transbordar, vai te encher. Ei, na cainde canasaue. Candelabro de ouro puro, não aceite qualquer coisa. Você é escolhido de Deus, você é escolhida. Candelabro, era assim que Deus via Zorobabel. Deus falou: você é diferente, Zorobabel, porque você viveu dentro da Babilônia, você estudou a cultura, mas a cultura da Babilônia não te dominou. O que te dominou foi a cultura do reino. A sua mente é real, Zorobabel, você é diferente. E Deus falou: agora você vai, Zorobabel, e constrói o templo. E aí você vai ler lá no livro de Esdras a história. Você vai entender que ele chega no ano de mais ou menos 537. Sabe? 537 a.C. E ele fica 17 anos tentando construir o templo. E sofrendo o quê? Guerras, oposições. Pastor, eu não sei quanto tempo tu tem na peleja, guerreiro, mas eu sei do seguinte, que tem um período de oposições. Talvez, eu não sei se determinado seja para você, talvez esses anos aí, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, pastor, que depois disso a glória da segunda casa é maior que a primeira. Eu sei que depois disso o templo é concluído, é terminado. Aleluias, porque a palavra de Deus diz: você vai construir, você vai colocar a primeira pedra e a última pedra com aclamações de glória e de glória. Zorobabel, essa foi a palavra a ele. Então ele sofreu opressão, sofreu perseguição, mesmo tendo, sendo escolhido de linhagem real. Ele ficou 17 anos. E aí a reconstrução parou por 17 anos, porque desde 537 a 520 parou a obra. Foi uma guerra, uma luta terrível. E aí depois, em 520 a.C. ele retoma. E 4 anos depois, 516, o templo é reedificado. E aquelas pessoas estavam dizendo: essa coluna não é igual a do templo de Salomão. Essa parede não é igual. Essa igreja não é do mesmo tamanho. Sabe o que aconteceu depois? Aconteceu que aquelas pessoas que estavam lá, elas viram que a glória daquela casa superou a glória do templo de Salomão. Você não está entendendo? Ei, Deus tem uma unção nova para a tua vida neste tempo. E vai ser superior a que você já viveu, que você já experimentou. Superior, porque a glória da última casa é maior, é maior. Deus tem mais, Deus tem mais, e Deus tem mais sobre a tua vida. Para concluir essa mensagem, escute bem. Zorobabel era da linhagem de, diga comigo, Jesus Cristo. E nasce o Senhor Jesus. E depois dos 30 anos ele começa o ministério de quantos anos? Oi? Quantos anos, igreja? 3 anos. O ministério de Jesus foi de 3 anos.
E quando ele ia começar o ministério dele, Jesus toma uma decisão. Mateus capítulo de número 4 diz que ele vai, conduzido pelo Espírito ao deserto, e jejua 40 dias, 40 noites, e vive um período de quarentena. Diga comigo, quarentena. Diga, ele estava buscando a Deus. Diga, ele estava se preparando para o ministério. Diga assim, nesse período, Jesus não estava disponível para ninguém. Para os discípulos, diga, nem para os discípulos, nem para a sua família. Diga, agora era ele e Deus. 40 dias. E ali ele ficou na presença de Deus. E depois no final, quem que aparece? Diga comigo, o príncipe desse mundo. Ele sempre gosta de aparecer, né? Sem ser convidado. Aí ele aparece, tenta ao Senhor Jesus por 3 vezes. Jesus venceu ele, venceu a tentação, sai dali. E ali Jesus começa a pregar a palavra. Finaliza os 3 anos de ministério. Jesus vai à cruz. Na cruz é escrita lá aquela frase maravilhosa: Rei dos Reis, Senhor. Ele morre, entregou o Espírito ao Pai. Mas antes disso ele deixou uma promessa que disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas estará convosco, estará convosco, estará com vocês e vai permanecer com vocês. Essa era a promessa. E ele falou: se eu não for, diga comigo, o Espírito Santo não pode vir. Por que isso? Eu vou te explicar. Diga comigo. Oliveira 1, pai. Oliveira 2, vaso de azeite. Diga, cada um tem o seu espaço. Diga, o reino dos céus é um reino ordeiro. Então Jesus precisava ir. E quando ele vai, a terra treme. Pessoas ressuscitam. Estruturas são abaladas. O príncipe desse mundo fez um pagode. Fez um barulho e disse: venci. Fez festa. Aí a gente escuta aquela música, pastora. O rei ressuscitou. Como é que é, pastora? Essa música, canta ela depois, que é maravilhosa. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada. Ó morte, onde estás? O rei ressuscitou. Sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Dá uma segurada aí. Presta atenção. O rei ressuscita. Diga comigo, o rei morreu na Páscoa. Lembra que eu falei para vocês que lá na Páscoa, de Êxodo capítulo 12, até o Pentecostes foram quantos dias? Diga, 50 dias. 49 dias, para ser preciso. Aí veio o quê? Pentecostes, quando Deus se apresenta no monte Horebe. E o fogo de Deus cai. Foi tremendo, foi maravilhoso. Agora o Senhor morre na Páscoa. Quantos dias fica na sepultura? 3 dias. E depois a Bíblia diz que ele foi visto. Atos 1, versículo 3 diz que ele foi visto por muitos, por um espaço de 40 dias. Diga 40 dias. 40 com 3 dá quanto? Oh, Espírito Santo, Tu és maravilhoso. E diz a Bíblia aqui, o Senhor leva os discípulos ao monte, abençoou eles e foi aos céus. Diga comigo, faltava quantos dias? Quantos dias?
Diga comigo 7 dias. Porque é um dia após, então são 7. Amém? São 7 semanas, 49 dias. No dia seguinte é o Pentecostes, amém? E aí diz a Bíblia que os discípulos ficaram orando quantos dias? Reunidos no mesmo lugar? Diga comigo 7. Quantos dias vocês têm orado para que esse evento aconteça? Vocês começaram há uma semana, né? Orando. As coisas de Deus são alinhadas. E eles ficaram 7 dias orando juntos, perseverantes. Irmão, não tem como uma igreja que se reúne e fica 7 dias orando, não acontecer nada. Quem está entendendo? E os discípulos ficaram ali orando. Vamos lá em Atos para a gente entender esse negócio. Oh, aleluias. Atos capítulo de número 2. Havia uma promessa em Atos 1:8 que dizia: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e ser-me-eis testemunhas, tanto na Judeia, Samaria e confins da terra. Aleluias. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, diga comigo 50 dias. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, diga todos, foram cheios do Espírito Santo. Fique de pé no seu lugar, por favor, em nome de Jesus. O que Deus mandou eu trazer aqui, eu já fiz a minha parte, agora é com o Espírito Santo. Por favor, feche os teus olhos. Peço por gentileza aos obreiros aí do fundo, feche essa porta aí. E essa porta, feche essa porta para mim também, por favor. Levante as suas mãos aos céus assim, ó. Assim, ó. Você vai pedir ao Senhor, feche os seus olhos, não olhe para mim, não tenho nada para oferecer a vocês. Mas há um Deus, um Espírito Santo que quer fazer. Você vai dizer: Senhor, sopra o mesmo vento aqui. Sopra o mesmo vento aqui. Você vai começar a desejar, você vai dizer: Senhor, o mesmo vento que soprou lá no dia de Pentecostes, sopra aqui. As portas estão fechadas. Então, como sinal de Deus, começa a sentir esse vento no teu corpo aí. Sopra. Sopra. Algumas pessoas já estão sentindo. Ei, Genaie. Sopra o teu vento neste lugar, Senhor. Sopra o teu vento neste lugar, Senhor. Sopra. Agora. Sopra. Riminaye de kanamande kenemanaye kanamanda kenamasia. Sia. 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 Res. Ei. Sei que andaenda. Começa a receber aí. Porque Ele sopra aqui neste lugar. Porque a Bíblia diz: todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. 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 Ramanda que Rimimanjo, Kemenaye, Kemenaye. Sopra aqui, Pai, no corredor agora. O teu vento sopra, sopra. Manda aí.
que anda canaiana, anda canamanha, anda canaia. Suia. Se que anda canebe canamanha, que me dá canai. Recebe. Ei, recebe aí. Ei, Ramandu que na manhã. Ei, reis e sacerdotes. Recebe hoje. Recebe hoje, porque o vento sopra. O mesmo vento sopra. O mesmo vento sopra. Pastor, como é possível? A porta está fechada. Eu não sei. Eu só sei que ele está soprando aqui. Eu estou sentindo. Ele sopra. Ser curado nesta noite. Ser curado nesta noite. Porque o Espírito Santo, quando ele toca, ele cura. Ele cura. Ser liberto nesta noite. Porque a palavra de Deus diz em Atos 10, versículo 38, que o Espírito Santo ungiu a Jesus, aleluias, para que ele fosse curar, para que ele fosse libertar os oprimidos do diabo. Então ser liberto hoje. Pastor Reinaldo, passa neste corredor, pastor. Passa neste corredor. Pastora Rosana, pastora, por favor. Oh, recebe, recebe. Segura ele aí. Recebe, remenda que não manchorei. Se me condena amanhã, mandaia. Sticanda manda, cada mandaia, mandaia, calamara, surimiana, stay. Permita ser renovado pelo Espírito Santo hoje. Permita viver uma experiência nova com Ele hoje. Deixa Ele te tocar, deixa Ele te tocar, deixa Ele soprar. Deixa Ele soprar, mandou canamaie, estebe candarabaiana calamara sorebecai.